Oi, turma! A gente vai ver agora o teste de Sheffer, que é utilizado após análise de variância e pode comparar médias ou grupos de médias. Bom, o teste de Sheffer é um teste que pode comparar todo e qualquer contraste de médias, mesmo quando esse contraste é sugerido pelos dados. E ele é um teste mais conservador que o teste T, porém ele é um teste mais flexível, já que ele não exige a ortogonalidade. E se o valor de f obtido na análise de variância for não significativo, nenhum contraste poderá ser significativo pelo teste de Sheffer. Os procedimentos para a realização do teste de Sheffer, então, são os seguintes. Primeiro, a gente enuncia as hipóteses. A hipótese H0 é que o contraste é igual a zero. Isso significa, então, que as médias são semelhantes. A hipótese alternativa é que o contraste é diferente de zero. O segundo passo é a gente obter as estimativas do contraste, que é substituir os valores das médias dos tratamentos no contraste que a gente quer comparar. E aí, a gente calcula, então, a estatística do teste. No caso do teste de Sheffer, essa estatística fica a raiz quadrada do grau de liberdade para tratamento, I menos 1, vezes o F tabelado, vezes a estimativa da variância do estimador do contraste, que a gente sabe já que é igual ao quadrado médio do resíduo, vezes o somatório dos coeficientes do contraste elevado ao quadrado, dividido pelo número de repetição da média. Então, aqui, para ficar claro, a gente tem como I sendo o número de níveis do fator em estudo, o número de tratamento, e o F alfa, ele é o valor tabelado de F, que é obtido em função do nível alfa de significância. O N1 é o número de grau de liberdade do tratamento e o N2 é o número de grau de liberdade do resíduo, que a gente encontrou lá na análise de variância. E a conclusão, então, a gente compara o valor da estatística da estimativa do contraste com o valor de S. Se a estimativa do contraste for maior do que a estatística do teste, maior ou igual, a gente rejeita H0. Isso a gente olha essa estimativa do contraste em módulo, tudo bem? Então, vamos ver um exemplo. Esse é o exemplo que foi apresentado no vídeo sobre delineamento inteiramente casualizado, certo? Então, é um experimento que tem como objetivo avaliar a produção de leite utilizando diferentes dietas. Então, para esse exemplo, foram utilizados aqui 4 diferentes dietas, com 5 repetições, temos o mesmo número de repetição para todas as dietas, e aqui eu já calculei as médias que a gente vai utilizar no exemplo. Então, a gente precisa do quadro da análise de variância, porque a gente vai precisar daqui do grau de liberdade de tratamento e do resíduo para encontrar o valor de F tabelado, e o quadrado médio do resíduo para a fórmula. Então, eu já vou colocar aqui o valor de F tabelado, que a gente achou na tabela, então, F a 5%, N1 3, N2 16, 3,24. Então, aplique o teste de Sheffer ao contraste apresentado abaixo. Então, é esse contraste que eu quero testar. Nesse contraste aqui eu tenho o grupo A e B. Então, é a média do tratamento A mais a média do tratamento B contra a média do tratamento D, certo? Para ser um contraste, o somatório dos coeficientes tem que ser igual a 0. Então, aqui a gente tem o coeficiente da média A1, o coeficiente da média B1 e o coeficiente da média D menos 2. Então, 1 mais 1 menos 2 é igual a 0. Então, vamos começar o teste colocando as hipóteses. A hipótese H0Y é igual a 0, o contraste é igual a 0. A hipótese alternativa, o contraste é diferente de 0. Então, aqui eu já vou calcular a estimativa do contraste. Então, vou substituir os valores que a gente encontrou lá na tabela. E eu tenho esse valor da estimativa do contraste igual a 1. Agora, eu vou calcular o valor da estatística do teste. Então, a gente tem a fórmula de S, onde a gente tem a raiz quadrada do grau de liberdade para o tratamento, vezes o F tabelado, vezes a estimativa da variância, do estimador do contraste. Então, a gente tem aqui, a gente tinha 4 tratamentos, certo? Então, é a raiz quadrada de 4 menos 1, vezes o F tabelado que a gente achou já, 3,24, vezes, então, a variância do contraste que a gente tem é o quadrado médio do resíduo, vezes o somatório dos coeficientes ao quadrado dividido pelo número de repetição, certo? Então, coeficiente aqui da média A, 1 ao quadrado, dividido pela repetição da média A, que é 5.
mais o coeficiente agora aqui da média B, que é 1 elevado ao quadrado e dividido pela repetição da média B, que é 5. E para terminar, o coeficiente da média D, que é menos 2 elevado ao quadrado e dividido pela repetição da média D, que é 5. Então, resolvendo aqui essa raiz quadrada, a gente tem um valor de S igual a 3,41. É esse valor, então, né, considerado o meu valor tabelado. E aqui eu vou comparar com a estimativa do contraste 1. Então, como a gente tem a estimativa do contraste, ela é, né, em módulo, aqui já está positivo, mas se ela fosse negativa, a gente olha em módulo. A gente tem que a estimativa do contraste é menor do que esse valor, 3,41. Então, a conclusão é que não se rejeita H0 a 5% de probabilidade pelo teste de Chefé, ou seja, o contraste Y não difere estatisticamente de zero. Portanto, em média, os tratamentos A e B são equivalentes ao tratamento D. Até a próxima aula, pessoal.